Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações. Sexta-feira é dia de Crop View, dia de analisarmos os impactos para a produção agrícola no país, desse clima. O clima que você tem acompanhado aqui com a gente tem trazido alguma preocupação, principalmente no centro-sul do país. Um bloqueio atmosférico nas últimas semanas impediu o avanço de frentes frias e, com isso, tem região com mais de 40 dias sem chuvas. E isso tem trazido alguma preocupação para a produção do milho de segunda safra. A gente vai lá conversar com a Cristina Queiroz na Rural Tecnologia para a gente entender o que aconteceu e que impacto teve esse bloqueio atmosférico, essa falta de chuva para a produção. A Cristina separou para a gente algumas regiões importantes de produção e a gente vai conseguir visualizar no mapa do Crop View o que aconteceu e quais as consequências aí desse bloqueio atmosférico e dessa falta da chuva para a safrinha. Teve perda, né, Cristina? Ou teve prejuízo aí em muitas regiões, né? É verdade, Alex. Essa seca durante a safrinha prejudicou muita gente. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E eu coloquei no mapa todos os pontos que nós estamos aqui monitorando no Crop View, e para você entender, todo pino verde no mapa tem uma produtividade acima de 80%. Quando ele está amarelo, ele já chegou em 70%, quer dizer, uma perda de 30%. Começa a laranjar, começa a aumentar essa perda, a produtividade começa a cair para casa dos 60%. E olha esse corredor do Centro-Sul que você falou, como é que ele está sinalizado aqui no nosso mapa. A gente vê que tem bastante pontos lá no Paraná que você verificou e praticamente nenhum verdinho, hein, Cristina? Tem um verdinho que eu estou vendo aqui? Exatamente, quase nada. Então, assim, e esse verdinho que está aqui foi um plantio feito em janeiro. Por quê? Porque a maioria atrasou a soja para plantar no Paraná, você vai lembrar, as chuvas também demoraram a chegar, né? O plantio começou a acontecer em outubro e não em setembro, difícil quem conseguiu plantar em setembro. Atrasou automaticamente a colheita da soja, entrou o milho muito mais próximo de final de fevereiro, começo de março, e essa seca pegou muito a entrada no florescimento. Então, onde ele precisava realmente ter muito mais água, e aí a penalização foi forte. E o que a gente está vendo, né, Cristina, é a perda que já ocorreu. Não está nem projetando aí o que vai acontecer daqui para frente, né? Exatamente. Esses pontos aqui mostram o momento atual. Perda ocorrida e dificilmente no milho isso vai ter alguma volta, né? É lógico que aqui nós não estamos falando da região, de toda a produtividade da região, mas tudo vai depender da data que foi plantado, do tipo de cultivar e do tipo de solo. Mas é fato, nós temos aí um mês de abril inteiro, já estamos passado de 10 de maio, então estamos com basicamente 40 dias sem chuva e, de forma geral, o milho safrinha foi bastante prejudicado. Muito bem, a gente escolheu, dentre todos esses municípios aqui do Paraná, a gente escolheu Londrina para dar uma olhadinha como é que está a situação lá de Londrina, né, Cristina? E o que dá para perceber? Londrina, eu fiz aqui um plantio em 1º de março, um cultivar safrinha com um ciclo de 130 dias. Então, nós vemos aqui, olha, na chuva acumulada, e aqui nós apresentamos nos quadros de excedente e déficit hídrico, você vê que começou com o excedente, né? Isso mostra um pouquinho, inclusive, a dificuldade para colher a soja, que foi plantada já com atraso, e logo depois você vê que o déficit ele vem se acumulando decêndio após decêndio. Ele vem reduzindo um pouquinho porque é um déficit que atinge o desenvolvimento vegetativo, mas quando chega aí perto do florescimento, daí não tem jeito, né, Cristina? Aí não tem jeito. Por mais, olha, nós plantamos aqui, fizemos esse plantio num solo argiloso, a Londrina é basicamente solo argiloso, então tem uma condição boa de reter água no solo, mas você vê, são 4, 5 decêndios sem chover, acusando esse déficit hídrico,
entra no florescimento assim, e aí não tem jeito. Você vê que a produtividade caiu para 59% nesse caso. E até onde a gente acompanha, consegue acompanhar aqui, do momento atual, onde está o CropView está marcando aqui, a gente percebe o volume de chuva que aconteceu, quase nada, né? Nos 3 últimos decênios, então, zero praticamente, né? Praticamente zero. Você vê que para a cultura como um todo, se olhar na chuva acumulada, até este final desse decênio aqui são 245 milímetros. É muito pouco. É pouco, né? É muito pouco. Mas daí a boa notícia, não sei se é boa notícia, porque a gente chega nos 59% do potencial produtivo, né? Quase metade da safra perdida aí praticamente. E perda consolidada nesse caso, né, Cristina? Já aconteceu, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Por mais que as chuvas estejam aí prometendo voltar, e não é tão rapidinho não. Você vê que a gente está vendo sinalização de chuva para o final da semana que vem. Mas de qualquer forma a perda para, né? A perda para. Se essa chuva chegar nessa quantidade que está sendo prevista aqui, a perda ela estabiliza. Né? Desse momento que a gente está vendo aqui, para baixo é tudo previsão, então a gente precisa esperar acontecer. Desse momento que a gente está vendo aqui para cima, já aconteceu, né, Cristina? Já aconteceu. Vai ter perda maior ou perda menor? Vai, porque assim, eu estou olhando aqui uma coordenada geográfica aqui que eu coloquei no centro do município. Né? Se a gente inserir aqui uma coordenada de uma propriedade mais para o sul, mais para o leste, enfim, dentro do município, pode ter um resultado diferente. Data de plantio diferente, também resultado diferente. Cultivar diferente, a mesma coisa. Então, de forma geral aqui, olhando para o centro do município, estamos aqui, plantio 1 do 3, cultivar safrinha, 130 dias, entrando no estádio de florescimento com bastante perda. Vamos explicar então para quem está acompanhando pela primeira vez essa análise do CropView, Cristina, que não é um monitoramento de quantidade de chuva, né? É um monitoramento de aproveitamento da chuva que aconteceu, não é isso? Pela planta, não é isso? Exatamente. Dada a condição ótima para o desenvolvimento desse cultivar, como o solo, como estava o balanço hídrico do solo e com o clima que ocorreu, né, no desenvolvimento da cultura, somado a isso, o que esse clima prejudicou a produtividade. Né? E só de clima, aqui a gente só fala de clima, não partindo de condições ótimas para o desenvolvimento, seja de adubação, seja de pulverização, enfim, contando que todos os manejos estejam feitos adequadamente e que não há nenhuma pressão de pragas e doenças. Muito bem. Se a gente olha o balanço hídrico, como é que está o gráfico, Cristina? Olha lá. Vou mostrar aqui a primeira barra marrom, seria o decêndio de plantio. Então, se nós olharmos para trás, aqui está desenhado esse balanço hídrico, nós vemos que o clima vem com chuvas bastante irregulares, né, em volumes muito grandes em determinado momento e ausência de chuva em outros. Nós vemos aqui a barra do meio, a verde clara, é o momento atual, e nós temos aí essa linha vermelha apontada para baixo, mostrando esse déficit hídrico grande, comparado à linha amarela, que é a média dos últimos 10 anos, e a última barra é colheita. Você vê que as chuvas estão sinalizando voltarem a partir da semana que vem. Você vê que a barra vermelha... Tanto que o déficit hídrico vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Você vê aqui que começa a ter uma subida, né? Mas mesmo assim fica muito longe, né? Muito longe, fica bem diferente da linha amarela do que costuma acontecer. Muito bem, mas pelo menos estanca a perda. Foi isso que a gente viu. Exatamente. Vamos olhar aqui, ó, a gente vê 10 dias passados, não tem chuva nenhuma. Vamos olhar para o futuro, olha só. Nós vemos aqui alguma chuva. Chuva boa mesmo, só semana que vem, então. Só semana que vem, só no dia 19. E aqui nós temos 17 milímetros, mas o dia 20 já sinaliza só 3. Situação complicada aí. Mas a boa notícia é que a perda para, pelo menos, com essa chuva, que não seja em grande quantidade, mas suficiente para atender aí a necessidade da planta. Certo, Cristina? Certo. Quando nós olhamos a tendência aqui, você vê que o maio
perto da média dos últimos 10 anos, ele está com desvio de 22% mais chuvoso. Então, o que nós conseguimos entender com isso é que, fora essa previsão que nós temos de 10 dias, até o final do mês de maio deve chover mais. Se não choveu nada até agora, tem 133 milímetros previstos, que deve acontecer do dia 20 em diante. O grande problema foi realmente esse bloqueio atmosférico nessa região central aí, centro-sul do país, que acabou impedindo o avanço de frentes frias e ocasionando essa condição. Mas me parece, viu, Cristina, a gente vai confirmar isso daqui a pouquinho lá com o IMET, que esse bloqueio vai ser furado agora. Inclusive já começaram as chuvas lá no sul do país. Então faz sentido essa melhora aí na condição das lavouras e tomara que as chuvas passem a ser regulares a partir de agora, né? Vamos torcer, né? Tá precisando. É isso aí. Mas não foi só o Paraná, não. Mato Grosso do Sul também. E a gente escolheu Dourados, né, Cristina? Dourados do Mato Grosso do Sul. O que aconteceu por lá? Plantio 25 de fevereiro, cultivar também ciclo safrinha, agora com 120 dias. Então, olha só, o mesmo problema. Uma perda menor, né? Nós temos um cultivar com ciclo 10 dias mais curto, né? Plantado aqui com 5 dias de diferença, mas que também entra no florescimento e na frutificação com esse déficit hídrico no solo grande e penaliza. Aqui nós estamos com 67% de produtividade. Ele veio bem, ele começou bem, mas daí a chuva começou a faltar praticamente nos últimos estágios aí do desenvolvimento vegetativo, né? Exatamente. E pegou o florescimento, né, Cristina? Você vê que a penalização ela aumenta demais. Muito, né? Quando você entra no florescimento numa condição de muito pouca água. E daí o que vai acontecer daqui para frente? A mesma coisa, né? Nós temos essa promessa também de retorno das chuvas para o Mato Grosso do Sul, né? Aqui no caso falando de Dourados, que também interrompe esse processo de perda, né? Obviamente também não recupera, mas não vai perder mais, né? Vamos olhar aqui o balanço hídrico. Você vê que a condição aqui em Dourados, olhando a linha amarela, não tem um excedente tão grande, né, como nós vimos no Paraná, nós vimos em Londrina. Ela é uma linha que ela fica mais próxima do zero. No limite da necessidade da planta, né? Mas você pode ver que na barra do meio, esse momento atual também está mostrando esse déficit fora da curva. Realmente faltou chuva mesmo aí para a planta. E essa chuvarada aí no final do ciclo não pode ser um problema não, Cristina? Eu acredito que não. Você vê que em termos de produtividade não afeta, chegou a né? afetar, porque não é assim uma chuva muito grande, não. E você vê que ela não está muito descolada da linha amarela. É verdade. Também. É verdade. Né? Só se ela se prolongar por muitos dias, mas nós já vamos estar falando de final de junho, acredito que um período mais seco, geralmente, né? Geralmente, né? Vamos ver previsão para que dia vem? Olha, Mato Grosso do Sul, aqui estamos falando de Dourados, parece que essa chuva chega antes. Chega um pouquinho Paraná, antes, né? Já a partir do dia 14 tem alguma coisinha, né? Tem alguma coisa, né? 5 milímetros é muito pouco. Nós estamos aqui falando de centro do município, mas você vê que ele perdura por 2 dias, no dia 16 já aumenta para 10, some de novo, e dia 19 essa chuva que também está aí para Dourados. Daí chove bem, 31, né? Já melhora essa condição, né? O que justifica aquela condição de estancar a perda lá que a gente viu lá em cima, né? Exatamente. Vamos ver aqui tendências. Olha, o mês de maio também, com 106 milímetros, um desvio de 63% a mais do que a média dos últimos 10 anos da região. Um maio mais chuvoso, aparentemente, né? Mas com a chuva, pelo que nós estamos vendo, prevista para se concentrar na segunda quinzena, né? Mais, né? Porque ela vem forte depois do dia 19. Verdade. Então, assim, nos últimos 10 dias do mês. Agora, novamente, estamos falando de previsão. Ainda está na previsão. Mas o que aconteceu até agora está registrado e, portanto, consolidado aí a condição
que traz essa condição de perda do potencial produtivo nas regiões, certo, Cristina? Exatamente. Bom, e São Paulo também teve perda. São Paulo também. No eixo, nós escolhemos aqui Maracaí, um plantio mais cedo um pouco, 20 de fevereiro, falando também de um cultivar safrinha, 130 dias, e olha, nós vemos condição semelhante. Ela sai muito bem, período de déficit hídrico, mas ainda no desenvolvimento vegetativo, sem chuva, o déficit aqui também é acentuado, entra no florescimento com esse déficit muito acentuado e penaliza muito, 57% de produtividade. Isso é uma penalização de 43%, né? Muita coisa. Muito grande, né? Muito grande. Isso, só para a gente ter uma ideia, em sacas significa o quê? Se ele tivesse um potencial de colher... Eu parti de um potencial de 130 sacas por hectare, porque é uma região de solo argiloso, uma região boa, né? Uhum. E deixa eu ver, cai para 74. É uma diferença muito grande, muito grande. Muito grande. E olhando o balanço hídrico... Balanço hídrico está aqui. Maracaí não é uma região de muito excesso de chuva nessa época, né, Cristina? A gente vê pela média dos últimos 10 anos, né? Exato. Mas se você vê que neste momento, de novo, a Barra do Meio, momento atual, tem esse déficit mais acentuado aqui. Que se pegou a entrada no florescimento, que é o que deve ter acontecido com a maioria dos produtores, então penalizou bastante. E mesmo depois a chuva volta, mas é ali no limite, né? Só para garantir aí que a planta tenha água suficiente para atender a demanda dela, né? É isso mesmo. Vamos ver aqui para baixo como é que está a previsão, olha. Você vê, olha, aqui já está menos generoso, né? Também no dia 19, distribuído em 2 dias, 19 e 20. O que concentrou de chuva lá em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, 30 milímetros num dia só, aqui dividiu em 2 dias, né? Pois é, eu até dei uma olhadinha em Ponta Porã, que está ali perto de Dourados, mas um pouquinho mais para oeste, a chuva lá, ela chega não só mais cedo, como um volume maior. Então você vê que essa chuva ela está vindo de cima e ela está descendo, quando ela vem aqui para o lado leste, ela dá uma raleada. Né? E a tendência, apesar de ter um 7% acima da média, é praticamente sem desvio, né, Cristina? Sem desvio, muito na média do que acontece na região. Então, o fato que prejudicou foi realmente o abril, com muito menos chuva do que a maioria da média. Isso a gente olha de forma geral, pegando o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo mundo com a mesma resposta, né? Todo mundo sofrendo dessa mesma massa seca. Mas tem uma diferença aí que é junho, né? As outras 2 regiões que a gente viu, junho estava negativo e aí aparentemente deve voltar ou deve registrar chuva na média. Mas a média é pequena, né, Cristina? 89 milímetros. Nós estamos assim, inverno, né? O registro aqui para nós, né, mais para o sul, o inverno é sem chuva mesmo. Muito bem. Cristina, isso a gente está falando especificamente do milho, mas o Crop View a gente consegue analisar que culturas? Nós conseguimos olhar aqui a soja, o milho, o trigo, o feijão e o café. Muito bem. Tá aí, então, para você que quer conhecer o Crop View, que ainda não conhece, tem aí uma particularidade que você pode testar o Crop View durante um mês, Cristina, é isso? Durante um mês, isso está liberado gratuitamente. Você entra no site www.cropview.com.br, faz o seu cadastro, escolhe a sua cultura e ele vai te deixar colocar ali uma data de plantio e olhar como é que vem evoluindo a sua cultura e ver as previsões dos próximos dias. Ele também tem um simulador, clicando nele você consegue ver como os cultivares teriam se comportado em anos anteriores, né? O CropView tem dados climáticos desde o ano 2000 e você pode testar ali
os cultivares com todas as variáveis de ciclos em dias, em quaisquer meses, desde o ano 2000. Muito bem. Então, resumo da nossa conversa, a falta de chuvas ou a volta das chuvas em maio, elas vão estancar as perdas no milho safrinha, principalmente na região centro-sul do país, mas o que se perdeu não se recupera mais, né, Cristina? Infelizmente, né, o milho entrou nesse estágio de florescimento e frutificação, não tem como voltar atrás. E de fato, as perdas foram grandes. Muito bom. Semana que vem a gente vem atualizando mais informações para outras regiões do país. A gente tem o trigo para analisar, tem o feijão para analisar, né, Cristina? O pessoal do feijão também estava muito preocupado com essa situação. A gente aos poucos vai mostrando aí as novidades para o clima e principalmente como é que o clima está influenciando na produção agrícola pelo Brasil afora. Obrigado por enquanto, Cristina. Eu que agradeço. Um bom final de semana para você e para todos. Obrigado, para você também. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, falando para a gente um pouquinho da condição aí deixada pela falta de chuva nas lavouras do centro-sul do país, principalmente no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, então a situação também é bastante complicada. No interior de São Paulo também essa situação atingiu em cheio a produção, a produtividade do milho de segunda safra. Aparentemente, como você viu aí nas informações, as chuvas voltam agora ao longo do mês de maio. No entanto, elas vão ser suficientes apenas para estancar as perdas que vinham ocorrendo nas últimas semanas. Não é possível dizer que pode haver uma recuperação, não. O que foi perdido já está consumado, consolidado, e a volta das chuvas ela só pararia, permitiria que as perdas não avançassem. De qualquer forma, é uma boa notícia essa volta da chuva.